Os irmãos ainda estão de pé, abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, Mateus capítulo 7 e o versículo de número 7. Nós vamos meditar hoje do verso 7 até o verso 11, e nós vamos trabalhar sobre o tema perseverança e oração. Aonde essas duas coisas se encontram nesse texto é o nosso desafio dessa noite de meditarmos na palavra do Senhor Jesus. Você que vai fazer a leitura junto comigo, deixe sua Bíblia aberta posteriormente para que nós possamos juntos seguir, meditando dentro desse texto. Fica mais fácil conforme nós vamos explicando aqui para os irmãos observarem diretamente nas Sagradas Escrituras. Os irmãos acharam a passagem, irmãos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém, irmãos? Vamos orar pedindo a graça de Deus sobre nós na nossa meditação nessa noite. Pai querido, mais uma vez queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos neste culto, Senhor, com muita alegria, Pai. Nós nos apresentamos diante do Senhor. Eu tenho certeza que, assim como eu, muitos dos meus irmãos sentem o cansaço, a fadiga do dia, do trabalho, Senhor, que tivemos. Mas nós estamos aqui com muita alegria, Senhor. Estar aqui é porque nós desejamos a Sua presença, Senhor. Estar neste lugar, Senhor, é porque nós amamos a comunhão com o Senhor e a comunhão com a Tua igreja. E estarmos aqui, Senhor, especialmente nesta quarta-feira, neste culto de ensino, é para declarar, Senhor, que nós amamos a Sua palavra, Senhor. Dizer como o salmista, no Salmo 119, versículo 97, ó, quanto amo a Tua lei, ela é a minha meditação de dia e de noite. Pai, eu te peço, fala conosco nesta noite mais uma vez. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Sente-se por gentileza. Nós temos tido a oportunidade, o privilégio, irmãos, de estudar o Sermão do Monte. E eu não sei para os irmãos, mas para mim tem sido extremamente abençoador. Eu tive o privilégio de expor essa passagem aos irmãos ali na congregação do Porteiro, enquanto eu pastoreei lá por 2 anos. E foi muito precioso naquela época poder estudar cada um desses textos, meditar, orar, pedir a graça de Deus, a iluminação do Senhor para entender essa passagem. E depois, eu acredito, de quase 3 anos, que nós havíamos meditado, eu voltar aqui nessa passagem, lê-la de novo, meditar novamente, tem sido muito precioso para a minha vida e para o meu coração. Eu sou muito grato a Deus porque esse privilégio de podermos estar ministrando a palavra de Deus, pastoreando a igreja de Cristo e ensinando a igreja, isso é crescimento para todos nós, Isso edifica a minha vida, isso me faz, exige do meu coração para que eu possa estar constantemente me voltando diante do Senhor, pedindo a misericórdia dEle. E também eu acredito, que mesmo na limitação do servo de Deus que Deus usa para poder falar com vocês, Deus também pode falar o coração de cada um dos irmãos, Por que eu estou dizendo isso? Hoje nós estamos meditando no Sermão do Monte. Quem sabe daqui a um tempo nós vamos voltar a meditar de novo, e eu tenho certeza que vai se tornar ainda mais especial, Isso é fato nas nossas vidas, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus e não é a palavra de homens, Se você escreve um jornal hoje, daqui 10 dias aquela notícia já ficou ultrapassada, para não dizer no outro dia, Mas a palavra de Deus, ela é preciosa, viva e verdadeira e fala aos nossos corações. Eu disse para os irmãos por várias vezes, enquanto nós meditávamos nessas passagens de Mateus 5, 6 e 7, que se você realmente estiver bem interessado e interessada em ler essa passagem, provavelmente vai despertar no teu coração, se nós somos cristãos verdadeiros, um desejo de obedecer a Deus. A obediência, ela é tangencial à vida de discipulado. É tão estranho quando nós, de alguma forma, dizemos que amamos o Senhor, que servimos o Senhor,
mas que na prática nós de alguma forma acabamos sendo aqueles que são simplesmente pessoas que falam bastante, mas que vivem muito pouco a respeito disso. Eu estava lendo um livro ainda hoje, e eu achei muito interessante a ilustração do livro, e a título de introdução aqui para os irmãos, eu quero citar, né, essa ilustração que o autor colocou, que eu achei muito significativa. O capítulo do livro falava sobre a questão da obediência ao Senhor, algo próprio da vida do discípulo, da discípula do Senhor Jesus, das pessoas que fazem profissão de fé e dizem, eu quero Jesus Cristo é meu Senhor e eu vou segui-lo pro resto da minha vida. E o irmão, dentro desse capítulo do livro, ele falava sobre a realidade da obediência e fez uma citação a título de ilustração. E eu quero compartilhar com você essa ilustração que ele fez. Ele disse assim, imagine que você tem uma filha, e você diz a essa filha, filha, vai arrumar o seu quarto. E aí essa filha, depois de algum tempo, de alguns minutos, volta para você e diz assim, olha papai, olha mamãe, eu decorei o seu pedido. Eu sei exatamente aquilo que a senhora me pediu para fazer. A senhora me pediu para que eu arrumasse o meu quarto. Eu decorei isso na minha cabeça. E aí o pai e a mãe se voltam para essa filha e perguntam assim, não, tranquilo, mas você arrumou o teu quarto? Não, não arrumei meu quarto. Aí depois de umas horas, depois dessa filha ter ido para a escola, ela volta e chega em casa eufórica, dizendo, olha, eu encontrei algumas pessoas na escola, e conversando com essas pessoas, nós estávamos falando em como nós podemos nos planejar para arrumar o quarto. Como nós podemos nos organizar para que o quarto fique bem arrumado e bem organizado. E aí o pai volta para essa filha, a mãe volta para essa filha e pergunta, você já arrumou seu quarto? E ela diz assim, não, eu não arrumei meu quarto. Depois de mais algum tempo, essa filha volta e diz assim, olha pai, olha mãe, eu consegui até fazer uma música com essas palavras, com essa frase aqui, que eu tenho que arrumar o meu quarto. Escuta aí, aí canta a melodia dizendo, olha, essa é a melodia, eu tenho que arrumar o meu quarto. E a pergunta do pai e da mãe é a seguinte, você arrumou o seu quarto? Você consegue entender o que isso significa? Às vezes, nós podemos ser como essa ilustração. Nós podemos nos voltar para a palavra de Deus e dizer, olha, eu decorei a Bíblia, eu decorei aquele versículo, eu decorei aquela passagem, mas a pergunta de Deus é a seguinte, você está obedecendo essa palavra? Nós podemos fazer como essa menina e se voltar e dizer, olha, eu montei um grupo teológico na igreja de como nós podemos fazer tal coisa. E a pergunta de Deus é o seguinte para nós, você tem conseguido colocar em prática essa tal coisa? Nós podemos fazer música cristã, música gospel com as letras das escrituras, mas a pergunta de Deus para nós continua sendo esta, você tem obedecido a minha palavra? É como Jesus diz, aquele que me ama, obedecerá às minhas palavras. Você pode dizer amém? E quem disse amém, cumpre isso também, tá bom? Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, irmãos, é inevitável nós não nutrirmos no nosso coração um desejo de seguir aquilo que está prescrito aqui dentro. Se eu perguntasse para os irmãos, quantos de vocês gostariam de nunca ter um sentimento de ira dentro do coração? Quantos vocês desejariam nunca ter nenhum tipo de sentimento de ira dentro do coração? Nós desejaríamos do profundo do nosso coração, em algum momento, em alguma circunstância, e sob uma medida muito poderosa do Espírito Santo de Deus, em circunstância nenhuma sentir ódio de alguém, ira incontrolável dentro do coração. Mas eu tenho certeza que assim como eu, que sou um ser humano, você também você já sentiu ira dentro do teu coração. E às vezes até aquele sentimento de ira que parece que aquilo está subindo, né? Não é aquele louvor, vai subindo devagar, né? É uma outra coisa que está subindo. Aquela revolta, aquela indignação. E você sente que aquilo está vindo como se fosse um tsunami dentro do coração. É uma indignação, uma revolta, é uma ira que vem dentro do coração. E às vezes, nós já podemos ter tido o péssimo hábito de fazer isso extravasar de nós, através de atitudes, através de palavras.
e colocamos para fora de maneira tão incisiva e quem sabe até ferimos pessoas por causa das nossas palavras. Se você é um cristão, se nós somos cristãos de verdade, provavelmente no nosso coração, depois que isso aconteceu, algo que não deveria ter acontecido, veio aquele sentimento de arrependimento no coração, dizendo: Deus, eu não queria ser assim. Eu não queria, Deus, agir dessa maneira. Eu não queria que esse sentimento viesse como algo transbordante e eu colocasse isso para fora e acabasse através de palavras, através de atitudes ferindo pessoas. Quem sabe você não externalizou a tua ira e a tua indignação, mas lá dentro do teu coração, só o referir o nome daquela pessoa para você embrulha teu estômago na hora. Só de pensar que você vai ter que encontrar com aquela pessoa, seja no encontro de família, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, isso causa repugna dentro do estômago, né? Como diz as escrituras aqui do Novo Testamento, muitas vezes, né, usando a palavra entranhas para expressar sentimento, e é interessante porque realmente, quando você está descendo aquelas descidonas de carro e você passa meio rapidinho e aquele solavanco, daquele gelinho no estômago, né? É um tipo de sentimento manifesto dentro do organismo. E você sabe, assim como eu, que você não queria nutrir no teu coração aquele tipo de sentimento, e você se depara com essa palavra. E aí você ouve Jesus Cristo dizendo: você viu o que foi dito aos antigos? Não matarás. Mas ele diz: eu porém vos digo, aquele que se irá contra o seu irmão, já estará sujeito a julgamento. Aquele que proferir um insulto contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Aquele que chamar o seu irmão de raca, uma palavra hebraica de bobo, vazio, inútil, imprestável, você está sujeito ao inferno de fogo. Então, se o Antigo Testamento dizia para nós que nós não podíamos matar, Jesus está dizendo que só nutrir ira dentro do nosso coração e permanecer com essa ira dentro de nós, Jesus já nos chama de homicidas. E nós aprendemos isso. Só que a grande questão é que existem dois tipos de pessoas que se posicionam diante do Sermão do Monte. A primeira pessoa é aquela que lê o Sermão do Monte e recebe a palavra com entusiasmo. Só que para ela, saber é sinônimo de viver. Sabe o que é essas pessoas? Ela ouviu no culto de ensino dizendo assim: olha, não se ire contra as pessoas. Aí ela chega em casa, daí tem alguém da família que não veio no culto, e a pessoa fica revoltada, pega na partida. Aí como ela e ele veio no culto e diz assim: olha, você não pode agir dessa forma. Hoje eu aprendi na igreja, e fala até mansinho, você já viu? A pessoa fala até bonito, né? Você não pode fazer isso. Nossa, Jesus está muito triste com você. Olha a atitude que você está cometendo. E a pessoa no seu coração acha que porque ela ouviu aquilo que foi pregado, ela já acha que isso é suficiente para ela. E ela começa a nutrir no seu coração uma atitude: nós podemos fazer isso, porque nós somos seres humanos e agimos com incoerência, de tentar censurar outras pessoas, não olhando primeiro para dentro do nosso próprio coração. Não olhando e não averiguando que nós precisamos da graça de Deus. E que simplesmente saber ainda não faz a diferença. Saber é muito importante, irmãos. Como diz uma palavra que há vários anos eu ouvi do teólogo John Owen, dizendo assim que aquilo que a mente não pode aprender, a vontade não pode realizar. Então, se a minha mente não entende essa verdade, a minha vontade nunca vai realizar. Vamos usar um exemplo aqui. Alguém dos irmãos ou das irmãs sabe fazer pão caseiro? Levanta a mão aí. Ninguém trouxe nenhum para mim até agora, irmãos. Quase 2 anos, dia 4 de março já. Você sabe que fazer um pão caseiro é uma coisa assim que é um enigma, né? Porque tem gente que pegou o jeito e o negócio fica maravilhoso. Maravilhoso. Se você não tem o jeito, você pode exagerar em algum ingrediente. E se você exagera em determinado ingrediente, o pão pode ficar batumadinho, né? Ver aquela pasta. Você tem que pegar aquele pão e passar no pão francês, porque virou uma pasta, né? De tão molenga que ele ficou. Ou aquele pão fica duro, né? Que até teve um irmão uma vez, não aqui, irmãos, né? Em um outro lugar, o irmão chamou assim: ó, não quer tomar café na nossa casa? Eu fiz uns pãozinhos caseiros hoje pela primeira vez. Eu falei: meu Deus, pão caseiro. Glória a Deus, pão caseiro, gente.
com uma margarinazinha assim, ó, derretendinho. E aí quando chegou lá, ele descobriu aquele pãozinho. Quando ele foi, irmão, tentar partir aquele pão, tinha que pegar uma maquita para cortar. Aquilo estava igual uma cerâmica. E nem o miolo do pão não tinha jeito, né? E a gente começou a rir, porque era um irmão muito chegado, amigo, né? Falou, rapaz, você chama a gente para comer pão caseiro desse jeito aí, né? Porque aquilo virou uma pedra, irmão. Se tivesse um bandido ali, quisesse acertar aquilo ali, matava o cara na hora, né? Um pedaço de pedra. Então, se você não tiver alguém que passe certinho a receita para você, e se você não tiver alguém que até muitas vezes acompanhe você da primeira vez que você está fazendo, para dizer, ó, isso aqui vai primeiro, você tem que fazer isso aqui, você tem que colocar o fogão em tal temperatura, você tem que colocar nessa forma, enfim, cada um tem aquela qualidade de fazer, e a pessoa que faz muito bem feito. Então o que nós olhamos aqui para dentro da realidade das Escrituras, é que nós precisamos primeiro entender com a nossa mente aquilo que a revelação viva de Deus, que a palavra de Deus transmite ao nosso coração. Quando nós entendemos essa verdade, a primeira coisa que acontece conosco, que deveria e que deve acontecer, é checarmos o nosso próprio coração diante daquela verdade. Por exemplo, aquilo que eu acabei de dizer para os irmãos, quando nós olhamos ali Mateus capítulo 5, e o versículo 21 ao 26 vai descrever para nós a questão do homicídio, nós devemos olhar para aquele verso, e fazer, e pedir, e clamar, e suplicar a Deus, dizendo, Senhor, eu tenho vivido de acordo com essa palavra? Irmãos, é tentador ler alguma passagem da Bíblia e dizer assim, fulano tinha que ler esse texto. Eu vou colocar no status do WhatsApp, que pode ser que a pessoa veja os meus status, e essa palavra vai direto para ela ou para ele, porque está precisando ler isso aqui. Eu vou, quando eu tiver a oportunidade de fazer a leitura na igreja, eu vou ler esse texto, e ainda vou ler de voz alta, olhando para a pessoa, para ver se ela está acompanhando a leitura. Mas essa não é a postura que Deus deseja de nós. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós devemos lê-la como palavra de Deus ao nosso coração. Ao coração do leitor, ao coração daquele que se coloca diante dela, e pelo poder do Espírito Santo de Deus, lê ouvindo o próprio Deus falar ao seu coração e confrontando a minha alma e a sua alma. Se nós tivermos essa postura, nós não vamos incorrer naquilo que nós estudamos aqui na quarta-feira passada de Mateus capítulo 7, do versículo 1 até o 6, que é o julgamento precipitado. Primeira coisa que nós aprendemos, só para recapitular, que nós não somos juízes. Deus chamou alguém de nós para ser juiz? Quem é o juiz? Quem é o juiz, irmãos? É Deus, é o supremo juiz. Ele é o juiz dos juízes. Quem é o Supremo Tribunal Federal para poder dizer que tem poder igual a Deus? Deus julga todos e Ele julga conforme aquilo que Ele vê, aquilo que Ele sabe, conforme aquilo que Ele encontra dentro do coração de cada uma das pessoas. Aqui nós aprendemos a primeira coisa, que nós não somos juízes e que não cabe a nós termos a atitude de sermos juízes. Mas isso não significa que nós não devemos ter senso crítico, de julgar circunstâncias. Nós vimos aqui, detidamente, né, que nós precisamos que haja julgamento justo dentro da igreja, diante das irregularidades, diante dos pecados cometidos, né, para que as pessoas possam passar pelo processo de tratamento espiritual e sejam restabelecidas a comunhão da igreja. Há julgamento fora, né, em outros tribunais, mas a grande questão que Jesus nos ensina aqui é que o julgamento nunca deve ser temerário. O julgamento nunca pode ser movido por uma atitude hipócrita do coração, que é essa atitude que eu estou descrevendo, de nós ouvirmos falar de algo e acharmos que ouvir falar daquilo nos torna aptos para julgar outra pessoa. As Escrituras vão dizer que antes de qualquer atitude, eu devo julgar o meu próprio coração à luz daquela verdade da palavra de Deus. À luz de Jesus dizendo, não matarás, eu porém vos digo, qualquer um que nutrir ira dentro do coração já é um homicida. Nós lemos essa palavra perguntando, Senhor, eu tenho sido um homicida que nutre ira, indignação, discórdia, contenda com alguém, Senhor. É fácil fazer isso, irmãos? Às vezes é difícil fazer isso no nosso próprio coração, porque nós temos medo daquilo que nós vamos encontrar. Mas a atitude que Deus espera de cada um de nós é que nós vamos diante dele, diante da sua palavra, e humildemente venhamos ler e meditar nela e assumir
que ela é a lâmpada que ilumina o nosso coração e nos mostra aonde nós precisamos ser transformados pela graça de Deus. Amém, queridos irmãos? Essa é a única atitude que é poderosa para transformar a nossa hipocrisia. Para que nós não venhamos a olhar para todo mundo e eu achar que eu sou mais espiritual do que as outras pessoas. Achar que eu sou mais inteligente, que eu conheço mais a Bíblia, de que eu sou uma pessoa que mereço algum lugar do céu, que eu tenho privilégios diante de Deus porque eu sou melhor do que as outras pessoas, queridos. Só tem uma régua que pode medir todo mundo, que é a régua chamada Jesus Cristo. E quando Ele vem medir a cada um de nós, sempre está faltando, nós sempre estamos debaixo da régua, porque Ele é o varão medida de Deus. Ele é aquele que é perfeito, do qual todos nós estamos sendo transformados à imagem dele a cada dia. Mas nós somos imperfeitos e ele é perfeito. Quando você pensa e reflete a respeito disso, você se livra da atitude do julgamento temerário. É esse julgamento que Jesus condena aqui no capítulo 7, versículo 1 ao 6. De julgar outras pessoas, tecendo contra elas um peso de juízo que você não está disposto a trazer sobre você mesmo. Às vezes, vamos citar um caso aqui, você pensar e olhar para o filho do vizinho e dizer, olha, o filho do vizinho é terrível, hein? Se fosse meu filho, eu não deixava fazer isso. Eu já vi gente, irmão, vou dar um conselho aqui. Tem uns irmãos que os filhos já estão grandes, né? Mas para os que não têm filhos ainda, ou ainda têm filho pequeno, cuidado em julgar os filhos dos outros. Cuidado, irmão, cuidado. Parece que o senhor está anotando ali. Cadê o formalista ali? Ah, está falando do filho do outro, né? Uhum. Como é que é seu nome? Ah, não, já sei seu nome, né? Já vai colocando ali, já deixa anotadinho. Vai crescer, irmãos. Então, cuidado com o juízo temerário. Cuidado em julgar outras pessoas. E entenda que você, assim como ela, é pecador e é pecadora. Que os filhos deles são pecadores, assim como os meus também são. E é esse sentimento que tem que permear o nosso coração. Como nós vimos ali, se nós julgamos alguém com a mesma medida que nós julgamos aquela pessoa, nós seremos julgados também. Então nós precisamos ter esse entendimento dentro do nosso coração. Mas se voltando agora, depois de rever um pouquinho do que nós meditamos na quarta-feira passada, você percebe que Jesus está incentivando os seus discípulos a duas coisas. Ele está dizendo para nós assim, peçam e vai ser dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta. O que isso traz ao coração dos irmãos quando você lê isso aqui? O que você pensa? A primeira coisa que vem à sua mente. Peça e vai ser dado. Busque e você encontrará. Bata e a porta se abrirá. O que você pensa? A primeira coisa que vem à sua mente. Alguém arrisca aí? Oração, persistência. A irmã Ercília e a irmã Valquíria falam persistência. A primeira palavra que vem na nossa mente é persistência, é perseverança. Queridos, há uma coisa muito interessante na nossa vida cristã, que nós percebemos com muita clareza em nós mesmos, e às vezes não deveríamos perceber tanto nas outras pessoas, mas às vezes nós vemos também, que é a capacidade que as pessoas têm de desanimar. Você já viu isso aí? Mas tem gente que desanima numa facilidade. Geralmente, isso acontece quando nós ainda temos pouca maturidade espiritual. Não vamos dizer, irmãos, pelo amor de Deus, que essa pessoa não é crente. Muitas vezes a pessoa que não consegue perseverar, ela ainda precisa de ajuda para alcançar a maturidade. O que às vezes é uma atitude de imaturidade? Você pode perceber, se a pessoa está vindo na igreja, é interessante que isso aqui faz um contraste muito precioso com Mateus capítulo 13, que é a parábola do semeador, né? Que a Bíblia diz que o semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho, um pouco caiu no meio das pedras, outro pouco caiu no meio dos espinhos e outro caiu em boa terra. Se você lê o terceiro solo onde a semente cai é em pedregais. Você percebe que a semente que cai sobre as pedras, a Bíblia diz que ele logo brota. Por que ele logo brota? Porque ele tem pouca terra na superfície, porque debaixo daquele pouquinho de terra já tem rocha. Então, rapidamente, quando a semente cai, ela já germina, ela já brota e já começa a nascer um pezinho ali. A Bíblia vai dizer que essa explicação significa que pessoas ouvem a mensagem do reino de Deus, a mensagem do Evangelho, e logo elas já sim ficam entusiasmadas com essa mensagem. Elas se animam muito rapidamente com a mensagem do Evangelho.
Mas a Bíblia diz que essa pessoa, por causa da perseguição, em virtude da palavra, ela logo desanima. São pessoas que às vezes nos primeiros momentos ela está a 1.000.000 por hora. Ela chega na igreja, ela está pegando o anjo pelo cadarço, não é nem pela asa. Está segurando o anjo pelo cadarço. Não sei se tem tênis, né, o anjo, né, irmãos? Mas está segurando, está animada, quer fazer tudo, quer participar de tudo. Só que daqui a pouquinho, por ela estar muito envolvida na igreja, e às vezes nós temos que ter muito cuidado com isso, tá, irmãos? Até aqui uma palavra para todos nós. Às vezes pelo entusiasmo a gente já coloca a pessoa para estar envolvida em tudo na igreja, participando de tudo. E tem alguns pastores que põem até a pessoa para liderar. E a Bíblia diz para nós categoricamente que nós temos que ter cuidado de pegar pessoas neófitas, que nasceram agora na fé, e colocar na liderança, porque ela vai começar a conviver nos bastidores da igreja. Não tem gente que olha para a igreja, para o povo de Deus, né? Um povo legal, os legal, irmãos, os que não é legal não olha assim, mas os legal, eles olham assim na igreja e dizem, eu acho que o pessoal lá deve ser tudo padrãozinho, é gente boa, como diz um amigo meu, é gente boa, pena que não presta. Por que eu estou dizendo isso? Porque somos seres humanos e ainda somos pecadores. E na convivência de pecadores, sempre tem alguma coisinha, algum arrusguinho, uma palavra que não entendeu, que deixou de entender, que não fez questão de entender direito. E aí começa a surgir aquelas circunstâncias, e essa pessoa, que é um neném ainda na fé, vendo isso, começa a desanimar. Ou começa a viver a intensidade da vida de fé, e começa a ter provação, e alguém enganou ela, dizendo para ela que quando ela aceitasse e recebesse Jesus como seu Salvador, seus problemas teriam acabado. E ela começa a ter luta na vida. Ela começa a ter tribulação na vida. E ela diz, mas me venderam o produto errado. Tem propaganda enganosa. Porque eu estou vivendo a vida de fé, estou participando dos cultos, eu até canto os corinhos com os irmãos lá. Mas e essas tribulações na minha vida, o que está acontecendo? Aqui é interessante, quando nós olhamos para as Escrituras e percebemos aquilo que Deus deseja de nós, Ele deseja de nós perseverança. Irmãos, é interessante perceber que no Novo Testamento há uma linguagem de Paulo, dos demais apóstolos, do próprio Senhor Jesus, descrevendo a nossa vida como uma corrida, como uma carreira. E a nossa corrida descrita no Novo Testamento não é uma corrida de velocidade. Não é uma corrida de velocidade. Eu fui no retiro dos jovens, esse último retiro que teve, aí teve uma correria entre eu, o irmão Ederson e o diácono Maico lá. Os três tentando atravessar a piscina. E aí, perdi, fiquei em último, né? Faz tempo que eu não treinava. Aí o irmão Ederson chegou primeiro, o irmão Maico chegou em segundo. Ganhei a medalha de prata, já está bom, já está tranquilo. E o interessante é que quando a gente terminou, eu tinha ido mais devagarzão, eu até estava ofegante. Mas pensa no irmão Edson, ainda bem que ele não está aí. Mas depois eu conto para ele, separado. O homem não conseguia nem respirar, os irmãos estavam contando que ele tinha ganhado, ele queria primeiro viver, depois saber quem tinha ganhado. Ele está respirando, né? Porque a corrida de velocidade, aqui, o exercício de velocidade, a ideia é fazer o mais rápido possível. Mas a Bíblia descreve a nossa caminhada na fé cristã como algo semelhante a uma corrida de resistência. Pense aí numa corrida como a São Silvestre. Não é aquele corredor que corre muito rápido, é aquele que consegue manter o ritmo por mais tempo. Você viu o camarada lá, né, aqueles que ganharam, você olha o físico do homem, você pensa assim que vai ser aquele cara com aquele bração igual o meu, assim, né, forte. Não ia, irmãos, coisa feia, ia do pastor, né, braço igual o meu. Aquele camarada, né, que parece uma tora, de tão forte que ele é. E quando você olha o corredor de corrida de resistência, às vezes é um magrelão. Você fala, meu Deus, esse cara não vai aguentar a metade da corrida, mas é alguém que está treinado para ter resistência. E aqui é interessante que a Bíblia vai nos dar uma lição, vai nos dizer que Deus deseja de nós perseverança. Não é tentar correr mais do que o necessário, mas também não é ficar para trás, mas é manter o ritmo a cada dia.
É manter o ritmo da fé quando você passa por provações, por dificuldades, por lutas, por momentos de luto, por tristezas profundas dentro do coração, quando as pessoas te decepcionam. É manter a pegada a cada dia. É entender que a vida de fé, os percursos de cada dia vão te tornando mais forte e mais resistente. É por isso que Jesus está dizendo para nós precisamos de perseverança. Nós precisamos continuar caminhando. Não seja como alguns que muitas vezes passam por tribulações na vida. E eu tenho visto, irmãos, eu cresci no ambiente da igreja. Meu pai foi pastor por vários anos. E a gente que é filho de pastor, sempre a gente está ouvindo de alguém, ó, fulano não está mais na igreja. Daí você, quando é criança, não se mete muito, né? Daí você fica pensando assim, mas já tinha cara de que não ia durar muito tempo mesmo, né? Você não fala para o pai, que senão o pai fala, o que é isso aí, rapaz? Mas você percebe que muitas vezes as pessoas passam por lutas na vida. Qual é a primeira área que elas abandonam? É a igreja. Irmãos, é incrível isso. Era um lugar onde essa pessoa tinha que se abraçar com todas as forças. Ela não abandona a academia. Ela não abandona a pizzaria, o shopping. Ela vai dizer assim, não, agora eu estou triste, eu vou para o shopping mesmo comer. Aí enche a barriga. Quando a comida desce, o vazio continua lá dentro. Estou dizendo que não pode puxar, vai para o shopping, porque tem dinheiro, vai, come, né? Mas eu queria dizer que a vida de perseverança que Jesus nos chama, é aquela vida onde todas as coisas podem ruir, mas a minha fé em Jesus Cristo e a minha comunhão com Ele, eu jamais abro mão dela. Queridos, eu não sei vocês, mas eu já passei por situações na minha vida aonde eu por mim mesmo achei que eu não iria me manter na presença de Deus. Mas louvado seja o Senhor. Deus enviou pessoas para me ajudar, para me amparar, pastores que me amaram e cuidaram de mim, para que eu aprendesse. E aprendendo a cada dia, nós vamos vivendo em perseverança na presença de Deus. Então pode tudo, faliu a empresa, a situação dentro de casa está difícil, mas não abandone Jesus Cristo. Pode a esperança nesse mundo, é comunismo, é socialismo, é direita, é esquerda, eu não sei o que vai acontecer, mas a minha confiança está naquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que daqui a pouquinho nós ouviremos o bradar da trompeta, e Ele descerá e reinará nesse mundo. É nele que está a minha esperança e a tua esperança. Até para o ateu que está olhando para esse mundo, até para as pessoas que vivem em outras realidades, que estão tentando nutrir esperança nisso, elas estão cegas, porque a única esperança é Jesus Cristo. Quando nós olhamos para essa passagem, nós nos deparamos com algo muito importante. Por quê? Porque nós olhamos para ela e Jesus está descrevendo para nós a atitude necessária da perseverança. Por que nós devemos perseverar? Porque nós não temos, irmãos, nós não somos, nós não podemos em nós mesmos. Isso aqui é muito importante ser refletido, irmãos. Nós vivemos dias onde a igreja tem sido bombardeada por mensagens que nós chamamos de antropocêntricas. São aquelas mensagens que querem afagar o ego do ser humano. Aquelas mensagens que querem ser como coraçõezinhos, né? Mensagens bonitinhas por fora, dizendo que Deus te ama assim do jeito que você é, que Deus quer que você seja assim mesmo, e a pessoa está vivendo na vida de pecado e de transgressão. O que eu fico perguntando é se essas pessoas leem a Bíblia, irmãos. Porque a mesma palavra de Deus, e aqui é importante, que a Bíblia traz um equilíbrio maravilhoso. Até tem um livro muito precioso, do Tim Keller, que é O Deus Pródigo. Se você tiver a oportunidade, leia esse livro, é muito precioso, que fala sobre a parábola do filho pródigo de uma maneira que eu não tinha percebido, uma profundidade a respeito dela, que vai retratar a vida de pessoas da seguinte maneira: aos perdidos, a mensagem do Evangelho vem primeiro para confrontá-la no seu pecado e dizer para ela que ela é pecadora, e na condição que ela está, ela vai diretamente para o inferno. Que na situação em que ela nasceu, se alguém perguntar para ela assim, olha, ou se ela perguntar para alguém, o que eu faço para ir para o inferno? Vai dizer assim, não faça nada, continua do jeito que você está, e você vai direto para ele. A mensagem é direta e objetiva, mas essa mensagem traz esperança. Mas não é esperança de alguém que está anunciando salvação para que a pessoa permaneça na vida de pecado. Jesus nunca anunciou
um tipo de mensagem do evangelho, a mensagem do reino, fazendo com que as pessoas se sentissem confortáveis na vida de pecado. Jesus confrontava as pessoas na situação em que estava e trazia esperança a elas, dizendo para elas que ele era a vida de poder e de graça para tirar ela daquela vida de transgressão e desobediência. Não se lembram lá em João capítulo 8? A mulher é pega no próprio ato do adultério, os homens colocam essa mulher diante de Jesus e perguntam para Jesus dizendo assim: Senhor, tem que apedrejar ou não? Ela foi pega no próprio ato do adultério. O que Jesus responde, irmãos? Irmãos, se você prestar atenção nos evangelhos, nas respostas de Jesus, é fenomenal, irmãos. Como diz alguns comentaristas, a sacada de Jesus para responder completamente diferente daquilo que as pessoas esperavam, mas que vai diretamente como uma flecha no coração delas, é tremendo. Eles estão pensando assim: se Jesus diz para ela, para essa mulher, diz para nós, né, a respeito dessa mulher, pode apedrejar? Eles vão dizer: mas a sua mensagem não é de amor? O Senhor não veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido? Só que se ele diz assim, não apedrejem ela, eles vão dizer, então, está indo contra a lei. Contra a lei de Moisés. A lei de Moisés diz que tal pessoas têm que ser apedrejadas. Qual é a resposta de Jesus? Jesus se volta para essas pessoas e diz assim: se há alguém de vocês que está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. O que a Bíblia diz? Desde o mais velho até o mais moço se retiraram. Por quê? Porque foi redarguida a sua consciência. A luz da verdade da mensagem de Jesus naquele momento iluminou o coração daquelas pessoas, revelando para elas que elas também são pecadoras e necessitam da graça de Deus. Só que quando Jesus fala isso, ele está escrevendo no chão e ele se volta para aquela mulher e ele pergunta para aquela mulher: aonde estão os teus acusadores? Não sobrou ninguém? Ela diz: não, Senhor. O que Jesus diz para ela? Vá e não peques mais. A mensagem do evangelho é uma mensagem de esperança a todos os homens. É uma mensagem de esperança para quem está lá fora e muitas vezes para o filho perdido que está aqui dentro, vivendo religiosidade, vivendo um moralismo, um formalismo, uma religião morta e fria. A mensagem do evangelho é aquela que confronta o coração do pecador, mas anuncia para ele uma nova vida em Jesus Cristo. E é o que nós temos aqui Jesus colocando para nós, que a atitude de alguém que vai diante dessa palavra é alguém que coloca-se diante de Jesus e diz: Senhor, eu preciso da sua graça. E é alguém que pede insistentemente pela graça de Deus. Se você vê que em você não tem capacidade para perdoar, se você vê que em você não há capacidade para se manter moralmente puro, moralmente pura, se você percebe no teu coração uma tendência de usar a boca para amaldiçoar pessoas, para fofocar de pessoas, se você percebe em você um mau caráter que muitas vezes quer pegar dinheiro de alguém, quer dar o jeitinho brasileiro, se você percebe em você alguém que tem olhos cobiçosos, que cobiça a casa do próximo, a mulher, o marido do próximo, se você percebe em você, no teu coração, que você tem no seu coração a raiz do pecado rugindo, qual que é a esperança que eu e você temos? A esperança é Jesus Cristo. Irmãos, tudo aquilo que eu não tenho, Ele tem. Tudo aquilo que eu não sou, Ele é. Por isso que tem muita gente aí que está correndo atrás e dizendo assim: eu quero muitas coisas de Jesus. Mas são pessoas que querem ficar ricas com Jesus. São pessoas que querem simplesmente ter um casamento restaurado. São pessoas que querem ter um milagre na sua doença e na sua enfermidade. Isso é muito bom. Casamentos que estão destruídos têm que ser restaurados, amém, irmãos? Pessoas que estão enfermas, se for da vontade de Deus, elas vão ser curadas, amém? Mas a grande questão é que nós podemos ver casamentos sendo restaurados, pessoas sendo curadas e muita gente recebendo bênçãos materiais de Deus, mas essas mesmas pessoas se levantando e indo embora, porque o que elas queriam se resume somente às necessidades dessa vida. Mas alguém que entendeu o evangelho vai olhar para Jesus Cristo e não vai imaginar Ele como um gênio da lâmpada, que eu esfrego a minha lâmpada e faço 3 pedidos para Ele, depois que Ele realiza os meus pedidos eu jogo fora a lâmpada e Jesus não tem nenhum significado para mim. Mas Jesus Cristo, visto pela ótica do homem perdido e pela iluminação do Espírito Santo, vai chegar no meu coração com uma única mensagem de esperança para mim e para você. E eu estou dizendo isso para você aqui, quem sabe você está dizendo: pastor, não tem ninguém aqui que não seja cristão. Mas eu não estou dizendo só que alguém que não é cristão precisa de Jesus. Eu estou dizendo para mim e para você nesta noite, que Jesus Cristo é suficiente, não somente para que eu entre na salvação, mas que eu permaneça nela a cada dia firme na presença de Deus.
Jesus é o suprimento da minha vida e da sua vida a cada dia. E é por isso que Ele está dizendo, eu sou o suprimento. O que você tem que fazer? Você tem que pedir. Você tem que buscar. Você tem que bater. Você tem que insistir comigo através da oração. Sabe o que é interessante? Quantos irmãos aqui já foram criança? Levanta a mão aí. Todo mundo, né, irmãos? Graças a Deus. Você, quando era criança, não tinha vezes que você tinha vontade de alguma coisa e ia pedir para o pai ou para a mãe? Se o pai e a mãe estivessem perto, você pedia para eles. E falava para eles, ô pai. Igual o Isaac, né? Deixa eu contar, o Isaac não está aí. Depois não pode ver o vídeo, né? O Isaac, às vezes, a gente aplica uma disciplina nele. Às vezes é disciplina física, né, com a vara da correção. E às vezes é removendo alguma coisinha que ele gosta muito. E ele tem um quê com os bonequinhos dele? Ele tem uma caixinha cheia de bonequinho, essa colinha dentro do bonequinho. Então a gente já sabe que se for tirar alguma coisa, tirar os bonecos, irmão, é quase arrancar metade do coração dele. E aí eu tive que tirar os bonequinhos dele, que ele cometeu uma contravenção. E aí eu falei para ele, uma segunda-feira eu devolvo para você. E aí eu sento com ele, pego a Bíblia, tento ver o que foi o pecado que ele cometeu, que ele desobedeceu ao Senhor. Eu tento sempre falar um versículo bíblico para ele, para ficar dentro do coração dele. E aí eu disse, você fez isso. E agora nós vamos orar, você vai pedir perdão para o Senhor Jesus, vai pedir graça para Ele, para você poder vencer essa dificuldade que você está. Daí ele vai, ora, né? E aí, quando chega a hora de pegar de volta os bonequinhos, dá para você ver que ele está vindo se coçando, né? Ô pai... Aí você vê assim, o negócio não vai, né? Não desenvolve. O que foi, Isaac? E os bonecos, pai? Aí você senta com ele, conversa com ele. Aí fala para ele, não, então eu vou te devolver, né? Foi por causa disso, aquilo outro. Mas, nós também fazíamos isso. Nós estamos rindo dele, mas nós também cometíamos isso. Nós íamos lá e falávamos devagarzinho com o pai, ô pai, eu posso fazer tal coisa? Mas e quando o pai e a mãe estavam longe? Você lembra daquelas vezes que aquilo que você queria era tão grande, que você queria aquilo que não dava para esperar um minuto? Criança é imediatista, né? Tem que ser para ontem. Aí, se você pensa, eu preciso de tal coisa, e você quer muito aquilo, o que você faz? Teu pai está longe, às vezes está lá no meio do quintal fazendo alguma coisa, a mãe está indo buscar lenha para colocar no fogão a lenha. Eita glória! O que você faz? Você pega, vai lá e vai atrás daquilo porque você deseja muito pedir aquilo lá para o pai e para a mãe. Eu me lembro, agora eu vou contar um testemunho meu. Eu lembro quando eu era criança, meu avô e minha avó estavam na casa dos meus pais e eles estavam na hora de fazer café. Eu não sei o que tinha, parecia que tinha umas lombrigas dentro da gente, sentia o cheiro do café, já falava, eu quero comer. E aí me lembro que minha mãe pediu para minha irmã comprar os pães, eu fui lá e estava todo mundo em volta da mesa, mas o povo estava enrolando demais e para mim aquilo era inadmissível, né? E eu ficava na minha mãe, eu quero comer, mãe, eu quero comer. Uma hora ela se enfesou de tal maneira, ela disse, eu vou fazer uma garrafa de café cheinha. A tua irmã vai lá e vai comprar mais 10 pão e você vai ter que tomar toda essa garrafada de café e comer esses 10 pão, porque se você não comer isso aí, você não sai da mesa hoje. Mas eu desisti na hora, eu falei, quem que queria comer? Eu nem queria comer mesmo. E ela disse, agora você vai comer. E minha avó quase chorando do meu lado ali, e minha mãe ia no cantinho, minha avó pegava e tirava um pedacinho do pão escondido, molhava no café, né, para ficar mais facinho de comer, e ela enfiando na boca para poder me ajudar. Mas depois de várias, nem lembro, irmão, para mim eu acho que eram umas 50 horas que eu fiquei sentado naquela mesa. Bem menos, uma coitada da irmã Neuza, né? Aí depois ela falou assim, olha, eu fiz isso com você para que você nunca mais faça isso. Eu fiz de novo? Não, jamais. Aí eu ia, né, com cuidadinho. Mãe, vai sair agora? Não, tem que esperar, menino. Tá bom, mãe. Aí você aprende. Mas você sabe que aquilo que você quer muito, se você pede e não acontece, você quer insistir com aquilo. Se o pai e a mãe estiverem dentro do quarto, você vai lá e vai bater na porta e vai insistir e dizer, eu preciso muito disso. Aqui, queridos, Jesus está descrevendo para nós um relacionamento que nós temos com o nosso Pai. O nosso Pai Celestial. E aqui, irmãos, não é alguma pessoa falando, é o próprio Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado dizendo para nós. Ele dizendo para nós, eu quero que vocês peçam. Eu quero que vocês insistam. Eu quero que vocês batam na porta. Eu quero que vocês perseverem na oração.
queridos irmãos, eu acho que a nossa geração tem sido uma geração que tem negligenciado essa oportunidade de relacionamento com Deus. Às vezes nós passamos o dia inteirinho e não dedicamos um momento de oração com o nosso Pai. E o Senhor está dizendo: eu quero que vocês peçam, eu quero que vocês busquem, eu quero que vocês batam na porta, eu quero que vocês insistam, porque eu quero derramar das minhas bênçãos espirituais para que vocês cresçam, se tornem mais fortes, mais maduros e possam viver nessa vida como representantes, como meus filhos, e desfrutar de alegria plena na minha presença. Irmão, eu quero insistir, porque nós ocidentais temos vivido na era da tecnologia. A tecnologia tem roubado. Tem gente que está dizendo assim, ó: eu não tenho muito tempo. Eu não me lembro agora se foi o pastor John Piper lá dos Estados Unidos que disse isso, mas ele disse que no dia do julgamento muitas pessoas vão passar vergonha, porque elas vão descobrir que elas não oravam, não liam a Bíblia. Não é porque não tinham tempo, é porque passavam a maior parte do seu tempo nas redes sociais. Eu não estou dizendo que não pode ter rede social, mas a questão é que muitas vezes nós estamos tão preocupados em conversar com os homens que nós nos esquecemos de conversar com Deus. Nós estamos tão atarefados, cheios de coisa. Nós estamos sem tempo e cansados de não ter tempo. Nós estamos tão agitados e tem muita tarefa sim. Eu tenho tarefa, você tem muitas tarefas. Mas nenhuma dessas tarefas, ela pode nos impedir de ter comunhão com o nosso Pai Celestial. As pessoas podem esperar um pouquinho. Você pode desligar o teu celular, você pode desligar o Wi-Fi, você pode desligar os dados móveis e dizer: Senhor, agora nada me atrapalha. Se você levar celular, irmãos, para o lugar de oração, você vai passar tribulação. Tem que deixar bem longe, porque a tentação é grande. Já falei para os irmãos, você está orando ali: Senhor, meu Deus e Pai, blub. Senhor, meu Deus e Pai, blub. Senhor, meu Deus e Pai, e ali vai, só no Senhor, meu Deus e Pai, e passa vários momentos ali só vendo se alguma coisa importante. É tentador, mas eu queria dizer para você, e eu vou finalizar aqui, nós continuamos na próxima quarta-feira a respeito disso. Eu já disse para os irmãos, eu não tenho pressa, irmãos. Se nós não pudermos terminar essa mensagem aqui, porque Jesus Cristo voltou, nós vamos ouvir da boca dele essa mensagem, aleluia. Mas eu queria dizer para você que Jesus está insistindo aqui, dizendo: busquem, batam, peçam, insistam na oração. Digam a Deus aquilo que você necessita naquele momento. Você precisa da ajuda dEle, você precisa do socorro dEle. Você está angustiado, você está angustiada, você precisa de graça. Você está se sentindo tentado, você está se sentindo tentada. Recorra a Deus e Deus te ajudará. Você está se sentindo sem força, está desanimado, está pensando em desistir, está pensando em abandonar. Jesus Cristo vem e te chama e dizendo: peça, busque, bata. Eu quero responder você. Eu quero vir até você e dizer: eu estou aqui para socorrer a tua vida e ser a graça que você precisa no teu coração. Aleluia. Eu queria aqui só trazer para os irmãos. Eu fiz a proposta aqui de 3 perguntas, né? Quem viu as 3 perguntas lá, irmãos? Na rede social, ninguém viu, olha que maravilha. Então não vou responder. Eu vou responder uma aqui. A primeira pergunta que eu coloquei lá é: por que nós devemos orar, já que Deus sabe daquilo que eu preciso? Se Deus sabe do que eu preciso, por que eu vou orar? Não é alguma coisa que às vezes pode entrar em parafuso na cabeça das pessoas? Por que eu vou orar? Deus já não sabe o que se passa no meu coração? E a pergunta que eu faço para os irmãos: por que orar se Deus já sabe de tudo, irmãos? Ele quer ouvir de nós. Ele quer a nossa expressão. Irmãos, não é Deus que precisa saber do que nós precisamos. Somos nós que precisamos nos tornar conscientes daquilo que nós precisamos. Ficou meio difícil isso aí, né? Deixa eu tentar facilitar para os irmãos. Quando nós estamos na oração, o que Deus deseja de nós é que nós possamos pedir com sabedoria. Você já percebeu que tem coisa que a gente pede, que depois de um tempo a gente diz: por que eu pedi isso? Nós vamos estudar aqui na próxima quarta-feira um pouquinho mais sobre isso. Mas nós vamos ver que, graças a Deus, que muitas das nossas orações não são respondidas, irmão. Que se fosse respondida ia se tornar um BO, como se diz na nossa vida, tremenda. Mas quando Jesus coloca essa questão da oração, Ele está dizendo que nós precisamos orar. Porque no nosso coração precisa se tornar conhecido, primeiramente, a nossa dependência de Deus. Nós precisamos entender a quem recorrer no momento da dificuldade.
Eu não estou dizendo que quando você tiver dificuldade você não pode vir no pastor, você não pode procurar os obreiros, você não pode procurar a liderança da igreja. Mas eu queria dizer para você que o que nós vamos fazer é o seguinte, não é vir com uma varinha de mágica e fazer um milagre na tua vida, não. Nós vamos junto com você, pegar você pela mão e levar até aquele que pode solucionar o teu problema. Nós vamos levar você diante daquele que pode trazer solução para a aflição do coração do ser humano. Mas aí não é uma pessoa a mais pedindo a Deus, agora já são duas pessoas insistindo com Deus e pedindo a graça do Senhor. Por que nós devemos orar, irmãos? Nós devemos orar, não é porque Deus não saiba da nossa necessidade, mas é porque nós precisamos nos tornar conscientes daquilo que precisamos. E quando Deus responder a oração, eu saber que foi Deus que respondeu ela. Porque tem gente que não ora direito, ou às vezes ora e esquece do que orou, e quando Deus responde, ele nem lembra de agradecer pela resposta de Deus. Ele fica em dúvida, dizendo assim, eu acho que foi coincidência. É porque eu acho que deu certo aquilo lá com aquilo ali, com aquela coisa, com aquele um ali. E aí ele fica pensando que foi a coincidência que fez acontecer aquela situação na vida dele. Na vida do cristão que ora, não tem coincidência, mas tem providência de Deus. Você crê nisso, irmãos? Então hoje eu finalizo essa mensagem, nós vamos orar. Eu quero dizer para você, Jesus te chama à oração nessa noite. O Pai te chama à comunhão e diz para você, peça, busque, bata, e Ele vai responder, amém? Sentados mesmo, vamos orar e pedir a graça de Deus sobre nós. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, pela meditação da Tua palavra, Senhor, nestes minutos. A Tua palavra, Senhor, que é um rio de água viva, que quando o Senhor penetra em nosso coração, no poder do Espírito Santo, Senhor, vai mostrando para nós quem somos. Senhor, quando eu olho para o meu coração, quando nós nos vemos diante da luz da verdade do Senhor, Pai, nós nos sentimos como aquelas pessoas, Senhor, que se sentem desgostosas de si mesmas e envergonhadas daquilo que são. Mas a Tua palavra tem um poder tão maravilhoso, que ao mesmo tempo que ela humilha a nossa condição, ela nos chama dizendo, ei, você é filho, você é filha. O teu Pai te chama para dizer para você que se você não tem capacidade, Ele capacita você. Se você necessita de graça, Ele dá graça e concede graça sobre você, Senhor. Nós olhamos para a Sua palavra de maneira paradoxal, olhamos a nossa condição, mas ao mesmo tempo olhamos e vemos a Tua luz, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor, a Tua benignidade e o Teu favor sobre nós, Pai. Nessa noite eu quero orar, Pai, pela vida dos Teus filhos, das Tuas filhas que aqui estão. Quem sabe, Senhor, muitas coisas têm roubado da vida deles o prazer da vida de oração. Faz muito tempo que eles não pedem, que eles não buscam, que eles não batem, Senhor, mas que hoje ainda, na sua oração, aqui mesmo dentro dessa igreja, que eles estejam buscando a Tua presença e dizendo, Pai, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso da Sua graça, eu preciso ser suprido, Senhor, do Teu poder no meu coração, na minha vida, na minha casa, na minha família. Senhor, que o Senhor possa fazer abundar nas nossas vidas a Sua misericórdia a cada dia, Pai. Nós oramos, Pai, crendo em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?